Eita Jesus. Apocalipse 19 e 7. Oi, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Vai tirar do versículo. Quero louvar a Deus por estar com os irmãos aqui nessa noite. Amém. Aleluia, Jesus. Adorar e exaltar o nome do Senhor. Tomar Deus para do pastor. A gente se conheceu aqui na empresa. Eu escutei ele louvando, eu falei, opa, eu conheço os avós. Graças a Deus. Amém. Irmãos, capítulo de número 19, verso número 7, nos diz assim: alevemo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou. E a sua esposa já se preparou. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. E aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Meus irmãos, emprestem seu ouvido por alguns minutos. Eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite para nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para esse capítulo que nós fazemos essa leitura, falando acerca das bodas do Cordeiro. E quando nós falamos isso, nós falamos acerca do arrebatamento da igreja do Senhor. É um evento que nós estamos vivendo. E nós sabemos que está muito próximo à vinda do Cristo. Glória a Deus. Quando nós Aleluia. olhamos para a Bíblia, já no Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar as profecias bíblicas acerca do Cristo. E não só acerca do Cristo, como também profecias escatológicas falando acerca da vinda do Cristo. É interessante que lá no livro do Gênesis, nós vamos ver Deus trazendo a sentença sobre o homem e a mulher após a queda, e o próprio Deus vai dizer que da semente da mulher vai nascer um e vai esmagar a cabeça da serpente. E quando nós olhamos para esse cenário que está acontecendo, nós vemos Deus falando acerca do propósito do seu Filho unigênito, que era vir retirar o pecado de sobre nós. Quando nós sabemos acerca de Cristo, que vai retirar esse fardo, esse pecado, essa cédula que existia sobre nós, é interessante que nós vemos isso acontecendo com Adão e Eva. Porque Deus disse para não comer do fruto, e eles desobedeceram à voz do Senhor. E caindo em desobediência a Deus, comendo desse fruto, o pecado entra através de um homem. E através de um homem o pecado tinha que sair. Impossível seríamos nós retirarmos o fardo do pecado, porque nós já nascemos com a natureza caída. Mas Cristo, Ele vai se revelar ao mundo, Ele vai se despir da sua glória, para que possa retirar essa cédula que existe sobre nós. Aí veja que o desenrolar da história, ainda no Antigo Testamento, nós conseguimos ver a sombra do Cristo. É interessante que quem viveu no Antigo Testamento, eles não conseguiam enxergar o que nós enxergamos. Nós temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia, ela nos revela o passado, o presente e o futuro. Já quem estava no Antigo Testamento não conseguia ter essa visão panorâmica que nós temos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos essa visão panorâmica, nós conseguimos ver o Cristo dentro do Antigo Testamento. A promessa de Deus já é expressa no Antigo Testamento. Veja que o maior interessado de estar no meio do povo sempre foi Deus. Sempre partiu de Deus estar no meio do seu povo. Quando nós olhamos para Deus querendo ter um relacionamento conosco, nós vemos aí Moisés, aquele que foi usado por Deus para tirar o povo que estava cativo. Veja que Deus diz a Moisés: Moisés, constrói uma tenda ou um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Porque Deus, ele descia dentro daquela tenda. Veja que quando nós olhamos para essa tenda, nós já conseguimos ver a figura de Cristo nessa tenda. Tudo que há na tenda vai nos mostrar o Cristo. Veja que essa tenda, quando nós olhamos para ela, existia uma porta de entrada.
Essa porta de entrada, quando nós olhamos para essa porta de entrada, nós já vemos que Cristo é a porta. Glória a Jesus Deus, é o caminho, a verdade e a vida. De glória a A Deus, porta de aleluia. entrada já está nos mostrando, revelando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí veja que tão interessante que o homem, estando no meio das tribos após pecar, ele teria que oferecer um animal a Deus, trazer uma oferta ao Senhor, para que fosse queimada no altar do holocausto. E quando nós olhamos para esse homem vindo até o altar do holocausto, ele passa por essa porta, ele traz uma ovelha aproximadamente de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Quando nós olhamos para essa ovelha, nós já vemos o Cristo. E Isaías vai profetizar, Isaías, o profeta 1, considerado um dos profetas maiores, devido ao conteúdo do seu livro. Veja que Isaías, ele profetiza que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro sem sequer abrir a sua boca. Isaías tem as revelações acerca do Cristo. Glória a Deus. Isaías consegue enxergar acerca dentro de uma luneta espiritual o nosso Senhor Jesus Cristo indo para a cruz do Calvário. E ele profetiza que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem sequer abrir a sua boca. E quando nós olhamos para o homem levando agora a ovelha para ser imolada diante do sacerdote, nós já vemos a figura do Cristo. Veja que tudo vai nos mostrar, vai apontar para o Cristo. Aí é o interessante que o homem rompia essa porta, que já nos mostra a figura do Cristo, e nós vemos que ele chegava diante do altar do holocausto, onde essa oferta seria queimada. Ele colocava a mão sobre a cabeça da oferta e imolava a oferta diante do sacerdote. Quando ele imolava essa oferta diante do sacerdote, o sangue desse animal era aspergido nas 4 pontas do altar. Quando nós olhamos para as 4 pontas do altar, nós enxergamos a cruz, aonde o sangue do Cristo escorreu naquela cruz, as mãos que foram pregadas, a sua cabeça que estava sangrando devido àquela coroa de espinho, os seus pés que foram vazados pelos cravos. Então veja que as 4 pontas da cruz foram molhadas pelo sangue do Cristo, e nós vemos o altar agora representando a cruz, e o animal que era ofertado em cima do altar representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos enxergar Cristo dentro do tabernáculo. Aí o homem, ele chegava até esse altar do holocausto, aonde existia um sacerdote o esperando, aguardando, para que pudesse fazer esse ritual, para que pudesse agora oferecer o animal sobre o altar. A Bíblia nos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque constantemente o sacerdote oferecia ofertas ao Senhor, para que pudesse encobrir o pecado do homem. Aí veja que após esse altar existia a bacia de bronze. A bacia de bronze era onde o sacerdote ia até ela. Ele passava por ela, lavava suas mãos, os seus pés. E quando nós vemos ele lavando as suas mãos e os seus pés, nós sabemos que a palavra de Deus é que nos limpa, nos purifica. Glória a Deus. Ele está nos mostrando o Cristo, porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Aí quando o sacerdote lavava suas mãos, os seus pés, para que pudesse entrar no lugar santo, aí nós vemos o sacerdote entrando no lugar santo, e dentro do lugar santo existia a mesa dos pães, onde existia 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E quando nós olhamos para esses pães, nós vemos a figura do Cristo, mais uma vez que ele diz: eu sou o pão da vida que desceu. Glória a Deus, aleluia. Existia também um candelabro que iluminava aquele lugar e ficava aceso constantemente. E quando nós olhamos para o candelabro, nós vemos a figura do Cristo, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Na frente existia ali, na frente do véu, antes de romper o lugar santo do santo, existia também o altar do incensário. O altar do incensário era onde o sacerdote oferecia o incenso na presença de Deus, orando, intercedendo ao povo, intercedendo pelo povo. E nós sabemos que Cristo intercedeu por nós diante do Pai. E quando nós olhamos para esse altar do incensário, nós conseguimos ver a oração do povo, e nós conseguimos ver a figura do Cristo, que intercedeu por mim e por você na presença do Pai. Após esse altar existia um lugar santo do santo. O lugar santo do santo, somente o sumo sacerdote, que é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, ele rompia esse véu uma vez ao ano,
com o sangue do animal para oferecer na tampa do propiciatório. Ele oferecia o sangue do animal na tampa do propiciatório por ele e pelo povo. Se ele não tivesse o sangue do animal nas mãos, por ele e pelo povo, ele não podia romper esse véu. Porque se ele rompesse esse véu, ele poderia ser fulminado pela presença do nosso Senhor Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Arca da Aliança, que era o utensílio mais sagrado no meio do povo de Israel, nós conseguimos ver a figura do Cristo, nós conseguimos ver a figura de Deus dentro da Arca da Aliança. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, que era uma madeira era uma arca feita de acácia, uma madeira de acácia, uma madeira com nós, mas era revestida de ouro por dentro e por fora. A madeira está representando a natureza humana, o ouro está representando a natureza divina. Dentro dessa arca existiam as tábuas da lei. As tábuas da lei, nós sabemos que foi Deus que deu a Moisés, para que o povo pudesse ter uma lei, para que o povo pudesse ter uma direção, porque o nosso Deus é organizado naquilo que Ele faz. Ele não trabalha no meio da bagunça. Aonde tem bagunça é coisa do Satanás. Mas aonde tem as leis, aonde tem a direção do Senhor, é onde Deus está habitando. E veja que existia ali as tábuas da lei, para que o povo pudesse andar na lei de Deus. Existia também o pote de maná. O maná nós sabemos que era quando o povo estava caminhando pelo deserto, peregrinando pelo deserto, e o povo estava com fome. Deus envia o maná todos os dias pela manhã, aonde o homem ia, colhia desse maná, e ele se alimentava desse maná. Veja que esse maná está falando acerca da providência do Senhor, a providência de Deus, que Deus enviava no meio do deserto para o seu povo. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que entrou aqui nessa noite. Ele está desesperado, apertado, em dificuldade, mas há uma providência do Senhor aqui. Glória a Deus. Onde Aleluia. Deus está, há sempre uma providência. Aonde o Senhor Jesus está, Ele tem providência para mim e para você. Glória a Deus. A Aleluia. presença do Senhor. Quem produz poder não é o homem, mas é a palavra de Deus. Quem produz o avivamento é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus está aqui, o Cristo encarnado está aqui. Glórias a Deus. Veja que quando nós olhamos para dentro da Arca da Aliança, existia também a vara de Arão que floresceu. Quando nós olhamos para a vara de Arão que floresceu, nós vemos Deus confirmando a chamada na vida de Arão. Glória a O Deus. interessante é que o povo levanta um montinho contra a vida de Arão, e Deus manda agora reunir agora o povo e pegar uma vara para representando a cada tribo de Israel. E essa vara, especificamente, Deus mandou Arão colocar o seu nome na vara, e a vara que florescesse estava sendo confirmada pelo Senhor. Veja que foi colocadas 12 varas diante da presença de Deus, e a vara de Arão pela manhã tinha florescido. Quando o povo olhou e entendeu agora o que estava acontecendo, era Deus que estava confirmando o ministério da vida de Arão. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que entrou aqui neste lugar. Quem sabe você está com medo do seu chamado, com medo daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou. Mas sabe que Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. Você Aleluia. entrou aqui buscando uma resposta do Senhor. Eu quero te dizer, vai em frente, siga em frente. Glória a Deus. Deus que Aleluia. confirmou a chamada na Glória a vida. Deus. É o Aleluia. Deus que confirma a tua chamada aqui nessa noite. Aleluia. Pode adorar. Glória a Deus. Porque Ele está confirmando o chamado aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Ele está confirmando que Ele te chamou para uma obra. Glória a Deus. Então deixa Ele te usar. Não temas. Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É quando nós olhamos para a Arca da Aliança, nós vemos também a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório está nos representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue do animal era colocado sobre a tampa do propiciatório, aonde o sacerdote trazia diante da presença de Deus. E nós já vemos o nosso Senhor Jesus Cristo integrando até a última gota do teu sangue pela minha e pela sua vida. O sumo sacerdote representando Cristo, que entra na presença de Deus com o sangue do animal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na presença de Deus com o seu sangue,
oferecendo por mim e por você, Aleluia. oferecendo até a última gota do teu sangue para retirar a cédula do pecado, para pagar a dívida que eu e você não tinha condições de pagar. Verdade, Deus. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós conseguimos enxergar o Cristo. Nós conseguimos enxergar o que Cristo fez por nós. E é interessante que no Antigo Testamento nós vamos ver muitas profecias acerca do Cristo. Quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, nós vemos um livro escatológico. E é tão interessante que quando Daniel tem a visão acerca da estátua que o rei também sonhou, nós vamos conseguir enxergar uma profecia escatológica dentro do livro do profeta Daniel. Porque quando Daniel começa a discorrer acerca da estátua, ele está falando acerca de reinos que iriam se estabelecer. Mas ele fala acerca de um reino interessante esse reino é uma pedra que é cortada do monte, sem auxílio da mão do homem, e toca os pés da estátua. Os pés da estátua é onde está a mistura de ferro com barro. E quando essa pedra toca os pés da estátua, ele vai esmiuçar essa estátua. E esse reino vai crescer e tomar conta de toda a terra. Está falando acerca do reino do Cristo. Então é uma profecia escatológica, porque estava mostrando a Daniel e mostrando ao rei o que estava acontecendo no momento e o que ia acontecer no futuro. É interessante que quando nós olhamos para essa estátua, nós vemos a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro com ferro. Está falando acerca dos reinos que vieram. O reino de Babilônia era a cabeça de ouro. E assim consecutivamente os outros reinos. Existem outros reinos, mas não dá tempo de falar acerca disso. Mas veja que Daniel está trazendo profecias escatológicas. Está falando acerca da escatologia bíblica. E quando nós olhamos para os profetas profetizam também algumas coisas. Isaías profetizou acerca do Cristo. Está profetizando o que Cristo iria fazer por nós. Dizendo, falando, narrando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Verdade. E é interessante que nós vemos um tempo em que, quando nós olhamos para a nossa Bíblia e nós vemos essa página em branco, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa página está trazendo uma mensagem para mim e para você. Porque aqui estamos vivendo o silêncio de Deus. Quando nós olhamos para essa página, nós vemos o tempo, o período negro da história. Período esse em que Deus cessou de falar com o povo. Em que Deus agora cessa o período profético. Veja que nós vamos ver os profetas profetizando no meio da nação. Todas as vezes que o povo se corrompia contra o Senhor, Deus usava os seus profetas para chamar a atenção do povo. É interessante que nós vamos ver o profeta Jeremias. Jeremias ele vai profetizar no cativeiro. Jeremias ele vai ouvir a voz do Senhor. É interessante que Deus ele vai falar para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu te mostrarei a minha e falarei contigo, mostrarei a minha mensagem. Jeremias desce a casa do oleiro, lá ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai ter um contato com o Senhor. Deus vai mostrar para Jeremias o que ele pode fazer com o povo de Israel. Deus vai mostrar para Jeremias o oleiro trabalhando sobre a roda. Ele vai dizer: Jeremias, não posso eu fazer como o oleiro faz sobre a roda? Jeremias, ele é um profeta que vai profetizar no meio da nação, que vai dizer para o povo que o cativeiro vai vir sobre ele. E Jeremias profetiza também dentro do cativeiro. E é interessante que na outra parte nós vamos ver Ezequiel. Ezequiel tem uma das profecias que é bem falada. Ezequiel capítulo de número 37, todos nós conhecemos, já ouvimos mensagens sobre elas. É interessante que Deus vai tomar o espírito de Ezequiel e vai levar Ezequiel no meio do vale, um vale de ossos secos. Deus está mostrando a Ezequiel um exército. Ele está dizendo: olha, profetiza Ezequiel no meio desse vale. E Ezequiel ele vai profetizar como o Senhor deu ordem. E o interessante é que Ezequiel não profetiza aquele que ele quer, mas ele profetiza aquilo que Deus deu ordem para ele profetizar. Porque profeta é assim. Quem tem chamado para profetizar é assim. Ouve a voz do Senhor e entrega aquilo que Deus mandou. Não é o que nós estamos ouvindo aí fora em muitos lugares. Tem muita gente querendo profetizar, mas profetizar aquilo que ele quer. Chamar a atenção do povo, e esse não é o propósito. Chamar a atenção para si, mas é chamar a atenção para o Senhor. Glória a Deus, aleluia.
segundo a palavra de Deus, porque foi Deus quem deu a palavra. Glória a Ele Deus. profetiza Aleluia. e o Espírito vai vir sobre aquele vale de ossos secos. Glória, Interessante glória, aqui, glória. vem negro, vem carne, e de repente parece que eu posso ver, pastor, um monte de cadáver no chão, porque faltava um Espírito sobre eles. Aleluia. Quando falta o Espírito, que sobra é só cadáver. Quando falta o Espírito, que sobra é só corpos mortos. Tem muitos corpos mortos andando aí fora, porque já não tem mais o Espírito de Deus. Aí Deus dá ordem a Ezequiel para profetizar o Espírito. Quando Ezequiel profetiza o Espírito, parece que eu posso ver um grande exército se levantando. Glória a Deus. Porque quem tem o Aleluia. Espírito de Deus permanece em pé. Quem tem Glória o a Deus, Espírito de aleluia. Deus, aleluia, pode até cair. Mas se tem o Espírito de Deus, a ordem é para ficar em pé, glória. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E se você se prostrou por algum momento, por causa de uma dificuldade, eu quero te dizer uma coisa. Fique em pé nessa noite, porque tu tens o Espírito de Deus. Tu tens o Espírito do Senhor. E quem tem o Espírito de Deus, a ordem é para ficar em pé. Deus diz: Ezequiel, se levanta, põe em pé e eu falarei contigo, ô glória. Se você quer ouvir a voz do Senhor, tem que estar em pé. Porque Deus fala com quem está em pé. E Ele chama a nossa atenção nessa noite. É tempo de se levantar, de ficar em pé na presença dEle. Porque quando você se levantar na oração, no jejum, na consagração, você vai ouvir a voz do Senhor falando com você. Então nessa noite, ponha-se em pé na presença do Senhor, porque Ele tem coisas a revelar no teu coração, glória. Ezequiel profetiza no meio do povo. Interessante é que lá no capítulo de número 8, Deus manda Ezequiel arrancar os tijolos do templo. Ezequiel, ele arranca os tijolos e ele vai ver a verdadeira maçonaria no meio do templo do Senhor. Deus estava mostrando a casa que estava corrompida. Deus estava mostrando a bagunça que estava dentro do templo. Porque quando Deus levanta eu e você, é para nós apontarmos a bagunça que está acontecendo. Deus não nos chama para ficar prostrado, mas para ficar em pé e denunciar o pecado que está no meio do povo. Glória. Deus está levantando vidas aqui nessa noite para denunciar o pecado que está caminhando no meio do povo. Deus está chamando eu e você nessa noite para se pôr em pé, mas é para fazer uma poderosa obra, glória, para se levantar como Ezequiel, profetizar no meio da nação corrompida, porque nós estamos vivendo dias terríveis na terra. Muitos estão se corrompendo, mas Deus está chamando Ezequiel nessa noite. Deus está chamando vidas aqui nessa noite. Se põe em pé, porque eu falarei contigo e você vai transmitir aquilo que Ele vai falar, glória. Quem está entendendo essa mensagem, o Senhor está falando com vidas aqui nessa noite. Se você tem tocado na tua boca e dá glória para Ele, porque Ele está dizendo: se põe em pé, porque eu quero falar para calachando ré. Eu quero falar contigo, Amanda Calachéria. Deixa Ele te tocar, porque Ele está falando com vidas aqui nessa noite. Seja cheio do Espírito de Deus, seja tocado pelo Espírito de Deus, porque Ele te capacita nessa noite para se levantar como Ezequiel, Abaia, Xéria. Não se segura no profeta, deixa o Espírito de Deus te tocar, porque Ele quer te encher. Aqui nessa noite, quem pode, adora o nome do Senhor. Eu estou ouvindo glória, eu estou ouvindo aleluia aqui neste lugar. Tem renovo na casa, tem renovo nesta noite, oh glória. Eu não vim mexer com o seu emocional, eu vim da glória, porque aonde o papai está, tem uma bacana. Sinta a presença dele, sinta a glória dele te tocando nessa noite. Ei, Ezequiel, é tempo de ficar em pé, não é tempo de ficar de cabeça baixa. Não levanta a tua cabeça, bacala, baixa, por aquela mãe, porque Ele quer te usar nesta última hora. É a última hora e Ele quer te usar. Ele está te chamando. Se põe em pé, porque eu quero te usar. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Ele está aqui nessa
nosso meio. Eu sinto a graça do Eterno passando no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. O Antigo Testamento vai nos mostrar a ação de Deus e vai nos mostrar o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa página em branco, ela está nos falando acerca do período em que Deus ficou em silêncio, porque acabou-se os profetas. Não vai levantar mais Jeremias, não vai levantar mais Ezequiel, não vai levantar mais homens para chamar a atenção do povo. Não vai levantar mais homens como chamar, ó Israel. Ó Israel, levanta-se, não vai ter mais homens que vai dizer, Israel, é tempo de se consertar. Não vai ter mais homens que vão se levantar, assim diz o Senhor. Não vai se levantar mais esses profetas. O povo está vivendo um período em que Deus ficou em silêncio. O povo está passando por um período em que Deus não está mais chamando a atenção do povo. Parece que Deus abriu mão do povo, mas Ele não abriu. Porque no meio dessa situação Deus está trabalhando. Entenda que as rodovias estão sendo pavimentadas. Muitas coisas estão acontecendo, a língua está sendo agora, as pessoas estão falando a mesma língua. Isso era preparação para o caminho do Messias, porque é interessante que Deus trabalhava no meio do silêncio. Entenda uma coisa, nem sempre o silêncio de Deus é sinal de que Deus se ausentou. Muitas das vezes nós estamos passando em meio ao silêncio, mas Deus está trabalhando. Assim como Ele estava trabalhando no meio do povo, Ele também trabalha na nossa vida. E o silêncio de Deus é pedagógico para mim e para você. Às vezes é necessário passarmos pelo silêncio do Senhor, para que nós venhamos se despertar na presença dEle. Aí nós começamos a olhar e dizer, Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que é que está acontecendo na minha vida que eu já não ouço a sua voz? Aí começamos a buscar a presença do Senhor. Aleluia. E Deus vai trabalhando na nossa vida em meio ao silêncio. O silêncio de Deus é a pedagogia de Deus no meio do seu povo. Aí veja que o povo está vivendo esse silêncio. Aí a Bíblia vai nos dizer lá em Lucas capítulo de número 1, que Zacarias entra no templo, o sacerdote já estava cansado, avançado em idade, a sua mulher Isabel não podia gerar, eles estavam vivendo uma dificuldade dentro de casa, mas não deixaram que essa dificuldade pudesse impedir eles de ir para adorar o Senhor. Glória a Deus, Entenda que a aleluia. dificuldade não pode nos prender em casa. A dificuldade não pode fazer eu e você ficar dentro de casa. Aí que temos que se colocar em pé e na presença de Deus. Porque existe um Deus do céu, um Deus da terra, que ainda resolve problema, aleluia. Que ainda muda história, que ainda cura, que ainda faz milagre, é o nosso Deus, aleluia. Veja que a Bíblia vai nos mostrar que esse casal era um casal irrepreensível diante do Senhor. Era um casal que andava na lei, nos estatutos de Deus, mas estava passando uma prova dentro do seu lar, dentro da sua casa. Aí a Bíblia vai nos dizer que coube-lhe por sorte sobre Zacarias entrar no templo para adorar o Senhor. Ele entra no templo para oferecer uma oferta a Deus. Ele vai agora começar a mostrar ao Senhor, olha Deus, eu estou aqui diante do altar do incensário, porque já não existia mais a arca da aliança. Ele está agora com o incenso em pó aromático nas suas mãos e as brasas incandescentes sobre o altar do incensário. Ele começa a espalhar um incenso em pó aromático sobre as brasas incandescentes, as brasas acesas. E de repente a fumaça vai tomando conta do lugar. E enquanto a fumaça toma conta do lugar, ele vai intercedendo pelo povo, pela sua casa, pela sua família. E o Deus que responde vai quebrar o silêncio. Deus quebrou o silêncio naquele dia. 400 anos o povo está vivendo o silêncio de Deus, mas Deus resolveu quebrar o silêncio por causa da oração de Zacarias. Oh meu Deus do céu, parece que eu posso ver aqui, pastor, uma oração rompendo o silêncio de Deus nessa noite. Alguém entrou aqui desesperado na presença dele, mas ele está dizendo, eu ouvi a tua oração, e ele quebrou o silêncio nessa noite para te dizer que a resposta dele está chegando para a tua vida, glória. A resposta do céu chegando sobre vidas aqui nessa noite. Zacarias estava
intercedendo. Enquanto Zacarias intercedia, pastor, Deus estava operando lá na casa dele. Oh, glória! Glória a Deus, Enquanto aleluia. você está adorando aqui, Deus está dizendo, eu estou visitando a tua casa. Glória a Enquanto Deus, você adora aqui, Deus está dizendo, eu visito a tua casa. Alabaia, chega. Enquanto você busca o Senhor aqui, Ele está visitando lá. Ele está resolvendo o problema lá. Porque o nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Amacalabachanda. Quem pode adorar, adora. Porque quando você adora aqui, Ele resolve lá. E quando você adora aqui, Ele passa lá. Bacaia, mandacaia, chega. E quando você busca aqui, Ele vai visitando, vai trabalhando, vai tocando, vai curando, vai tirando do tráfico, vai mudando a história, vai transformando vidas. Sinto a graça do Senhor nessa noite. Eu preciso correr que as horas já foi, mas veja. Glória a Deus, Enquanto ele, aleluia. o sacerdote, orava na presença do Senhor, Deus visitava a sua esposa, que era avançada em idade, era estéril, não tinha como gerar. E Deus fez ela gerar. Deus fez ela amar, a Xero, glória. Deus fez ela gerar. Eu sinto a presença de Deus. Deus fez ela amar, a Xero gerar. Deus está fazendo alguém gerar. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Vai gerar o milagre na presença do Senhor. Vai acontecer o milagre, glória. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor desceu à direita do altar. Porque Deus fala no altar. Tem muita gente indo para a casa da irmã Maria, irmã fulana, irmã ciclana, atrás de profecia. Mas o Deus de Israel ainda fala, Maria chega. Deus continua falando no altar. A resposta de Deus ainda vem no altar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Quem Jesus. pode adorar essa presença do Glória a Senhor? Deus, Quem pode adorar essa presença que está no nosso glória a meio? Deus, Eu aleluia. quero pregar, mas não tem como. Eu sinto a graça do Senhor e queria outra casa hoje. Urabaia Xera, tem renovo. Quem pode abrir a sua boca porque tem renovo. Sinta o renovo, Uracala Xera, solta essas línguas estranhas que estão presas aí. Tem renovo, receba o renovo do Senhor. Receba renovo do Senhor. Receba renovo do Senhor. Receba renovo do Senhor. Receba o renovo do Senhor que está aqui no nosso meio. Glória a Deus, Presença gloriosa no nosso meio. Há uma presença de poder no nosso meio. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Receba a graça do Senhor. Receba a virtude do Senhor nessa noite. Receba do céu aqui neste lugar. Não é o pregador, é do céu. É do céu. O céu abaixou nessa casa. Receba do céu, receba. Receba do céu. glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Receba do céu. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Entenda que o mesmo anjo que visitou Zacarias vai visitar Maria. Ele vai dizer, olha, aqui no ventre dela ela ia trazer o Messias. Eu vou correr. Aí a Bíblia vai nos mostrar mais à frente o interessante, a promessa se cumprindo. O Messias vai nascer. O Messias agora vai estar entre o povo. É interessante que por volta dos seus 30 anos de idade o Messias vai aparecer às margens do Jordão. Quem é que está às margens do Jordão? É João Batista. É o filho do sacerdote que recebeu a revelação do Senhor. Entenda que João Batista está pregando uma mensagem que, se fosse nos nossos dias,
ele não estaria no Facebook, no Instagram, ele não estaria andando pelos WhatsApps da vida, porque muita gente não queria ouvir o que João Batista estava pregando. E o interessante é que muitas igrejas estão buscando um avivamento nessa última hora. Mas para que nós possamos ter um avivamento, pastor, nessa última hora, nós precisamos ouvir a mensagem de João Batista voando no nosso coração. Porque João estava às margens do Jordão, sendo ele filho de sacerdote, ele tinha o direito de ser um sacerdote. Mas ele sai do templo, porque o templo estava corrompido. E ele vai para as margens do Jordão fazer aquilo que Deus já tinha preparado para ele, atender o seu chamado, que é preparar o coração do povo, preparar o caminho para o Messias. E ele está às margens do Jordão dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Entenda que essa mensagem tem que ecoar na igreja nessa última hora, porque se nós queremos um avivamento, nós necessitamos de um arrependimento. A Bíblia diz que se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Se nós queremos um avivamento, igreja do Senhor, precisamos ter um arrependimento genuíno, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ouvir a voz de João Batista ecoar nos quatro cantos da igreja. Aí sim nós vamos viver um avivamento genuíno nessa última hora. E João Batista está dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura do Senhor. E entenda que certo dia está João pregando, e de repente eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se depara com Cristo diante dele, e ele vai entronizar Jesus às margens do Jordão. Ele vai dizer: eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista, ele vai introduzir Jesus no Jordão. A Bíblia vai dizer que o céu vai se abrir, o Espírito vai descer, glória a Deus, aleluia, e uma voz vai ecoar do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, ele sai dali e é conduzido pelo Espírito para o deserto. Entenda que muitas das vezes nós estamos passando no deserto e começamos a procurar o que está acontecendo, mas muitas das vezes é o Espírito de Deus que está nos conduzindo ao deserto. Entenda que Jesus foi para o deserto orar e jejuar, e muitas das vezes nós somos convidados pelo Senhor: entra no deserto para que você possa ter intimidade com Deus. No deserto nós oramos, no deserto nós jejuamos, no deserto nós procuramos ter um relacionamento com o Senhor. Então, se você está passando no deserto, deixa eu te dar um recado nessa noite: é porque Deus está querendo ficar assim com você. Deus está querendo ficar assim, ó. Deus está querendo um tete a tete com você no meio do deserto. Deus está te chamando para um particular nessa noite. Entenda que deserto é faculdade de cristão, porque no meio do deserto você é tentado, mas você sai de lá aprovado pelo céu. Jesus passou pelo deserto, foi tentado, mas quando ele saiu, ele deu início no seu ministério terreno. Aonde Jesus passa, milagre vai acontecer. Aonde Jesus chega, o cego vai enxergar, o mudo vai voltar a falar, aquele que não pode mais andar vai voltar a andar, porque Jesus chegou naquele lugar. E eu tenho uma notícia para essa igreja aqui nessa noite: Jesus chegou aqui neste lugar, e se ele chegou, tem milagre acontecendo aqui. Receba o milagre nessa noite, porque Jesus está nessa casa. glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar, que as horas já foram. Jesus, ele vai passar por lugares curando, fazendo milagres. Aí a história vai nos dizer que chegou o momento em que Cristo ia ser levado para a cruz. A Bíblia vai nos dizer que ele vai mandar os seus discípulos preparar a ceia. Eles preparam a ceia e Jesus vai chegar lá no cenáculo onde eles estão reunidos. Interessante é que eles estão agora em volta da mesa. Quando nós olhamos o Cristo em volta da mesa, Jesus, ele vai conversar com os discípulos. E o interessante é que ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele começa a sessão lava-pés, vai lavar os pés dos apóstolos, e ele vai dizer para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Aí o interessante é
que Jesus ele vai dizer para Judas: Judas, vai e faz o que está no teu coração. Porque quando está no coração, a tendência é fazer. A sujeira se lava com a água, mas o que está no coração, infelizmente, a gente vai acabar fazendo. Por isso temos que guardar o nosso coração. E bom é guardar a palavra. Guardei a palavra do meu coração para eu não pecar contra ti, ó Deus. Aí interessante é que Jesus ele vai dar as instruções. Vai participar da ceia. Parece que eu posso ver o Cristo agora tomando cálice em suas mãos, tomando o pão nas suas mãos e quebrando o pão, dizendo: esse é o meu corpo que será partido por vós. Tomando agora o cálice em suas mãos, vai dizer: este é o meu sangue que será derramado em favor de vós. Jesus ele celebra a ceia com os discípulos e ele vai agora salmodiar. Entenda que Cristo sabia o que estava para acontecer, mas mesmo no meio daquela situação ele vai salmodiar, vai adorar. Aí eu entendo uma coisa na minha vida e na nossa vida, que no meio da dificuldade, no meio da prova, no meio da luta, dá para eu e você se levantar e adorar ao nome do Senhor. Porque Jesus sabia que ia para a cruz, mas ele se levanta e vai salmodiar naquele dia. Jesus vai lá para o Getsemane, lá para o lugar da prensa do azeite, ali aonde o Espírito de Deus vai ser esmagado. Parece que eu posso ver o Cristo agora sofrendo agonias naquele lugar. Jesus ele vai sofrer agonias. A história vai nos dizer que ele vai suar gotas de sangue. Somente 2 pessoas até hoje chegou a esse estado de suar gotas de sangue e não morrer. Aí interessante é que Cristo ele vai estar suando gotas de sangue, mas ele sabe o que está para acontecer. De repente o traidor chega, vai dar um beijo na face de Jesus. E interessante é que Pedro saca a espada. Quando eles vão pegar o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro corta a orelha de alguém, porque ele não queria que pegasse nosso Senhor Jesus. Aí Jesus vai curar esse homem, colocar a orelha no lugar, porque Pedro está com a espada tentando resolver a situação, mas Jesus ele resolve com cura. Jesus ele resolve com amor. Jesus ele resolve, aleluia, com milagre. Aí interessante é, aleluia, que Cristo agora vai ser levado para a cruz. Ele vai ser surrado, vai ser espancado, e vão agora bater com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vão colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e vão pegar o nosso Senhor Jesus Cristo, vão cuspir na face dele. Entenda que Jesus vai sofrer, Jesus vai padecer, Jesus vai ir lá para o Gólgota, caminhando com a trave nos seus ombros. Parece que eu posso ver o Cristo todo ensanguentado. Parece que eu posso ver o nosso rei passando pela via dolorosa. Ele veio como cordeiro, mas entenda que ele vai vir como leão da tribo de Judá. Parece que eu posso ver o Cristo trilhando aquela via dolorosa. A profecia de Isaías se cumprindo, como ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro sem sequer abrir a sua boca. Cristo está sendo levado para o matadouro. Jesus está indo para a cruz, mas como ovelha muda ele está indo para aquele matadouro sem sequer olhar para trás, porque ele sabia que hoje nós estaríamos aqui adorando o nome dele, exaltando o nome dele. Jesus vai lá para o Gólgota, para o Monte Caveira, aonde vão colocar o meu Jesus sobre a trave, e vão agora atravessar as suas mãos ou os seus pulsos. Os cravos vão atravessar o nosso Senhor Jesus Cristo. Os cravos vão atravessar os seus pés. Ele vai ser levantado como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Entenda que no deserto a serpente foi levantada e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Jesus está sendo levantado agora sobre o madeiro, e lá na cruz do Calvário ele vai dizer: tetelestai, está consumado. Ali Jesus vai consumar o que? Ele vai rasgar a cédula do pecado. Jesus vai trazer liberdade para mim e para você. Ele vai nos resgatar das trevas e vai nos trazer para a luz. Aleluia. Parece que eu posso ver Jesus descendo ao inferno, tomando a chave da morte do inferno, proclamando a sua vitória e ressuscitando ao terceiro dia. Aí nós vemos Buda, Chico Xavier, muitos homens morreram dizendo que eram tal, mas eles não ressuscitaram. Mas o meu e o seu Jesus, ele morreu, ele foi ao inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus
ressuscitou para a honra e a glória do Senhor. Aí parece que eu posso ver Jesus andando, falando com os discípulos, dando as suas instruções. Ele diz: olha, eu vou ao Pai, rogo ao Pai para quem envia o Paracletos, o Consolador da nossa alma. Entenda que quando eu e você está triste, abatido, amargurado, entristecido, e nós deitamos a cabeça, aleluia, na nossa cama, o Espírito Santo de Deus está comigo e está com você. Ele está comigo e com você na hora de dificuldade. Ele está comigo e com você na hora da luta, na hora da prova e na hora da alegria também. Aí Jesus, ele vai ser assunto ao céu. A Bíblia vai nos dizer que estavam reunidos no cenáculo e de repente vai vir do céu um som como que de um vento impetuoso e vai encher toda aquela casa, e eles foram tomados pelo Espírito de Deus. Eles foram revestidos, capacitados para ser testemunha do Senhor em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí a Bíblia vai nos mostrar a igreja crescendo, se multiplicando. Aí nós vemos Paulo se levantando, o perseguidor da igreja. Nós vemos agora os apóstolos morrendo, um após um. Aí a Bíblia nos mostra que João ele vai prevalecer. A Bíblia vai nos mostrar que João escreveu as epístolas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Ele escreve também o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Esse livro vai nos revelar acerca das coisas futuras que breve vai acontecer. O interessante é que quando nós olhamos para esse livro, nós conseguimos enxergar e ver as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E o interessante é também notar que Paulo, o perseguidor da igreja, ele se levanta escrevendo agora cerca de 40% do Novo Testamento. Paulo, ele vai escrever as cartas pastorais, e Paulo vai escrever uma palavra linda para mim e para você nessa noite. Paulo vai nos dizer que ele virá com a alarido de voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que dormem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Oh, glórias a Deus e aleluia. Interessante é a igreja do Senhor, que nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento da igreja. Quando nós olhamos para as profecias bíblicas, nós vamos entender que as profecias bíblicas já estão todas se cumprindo. Nós já estamos vivendo a última hora da igreja do Senhor. A qualquer momento o papai vai bradar do céu para buscar a sua igreja. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos entender. Eu tenho somente 3 minutos aqui. A Bíblia vai nos mostrar que João é arrebatado ao céu. Quando João é arrebatado ao céu, ele vai se deparar com Cristo glorificado, que vai mandar ele escrever as cartas às igrejas. E interessante é que quando João é arrebatado pela segunda vez, ele se depara com o trono de Deus. Ali vai ter 24 anciões que estão constantemente adorando ao nome do Senhor. A todo momento acontece um culto na presença de Deus. Entenda que se você não quer cultuar aqui na terra, lá no céu não tem nada para você, porque lá no céu é um culto de adoração. Os 24 anciões arrancam a coroa da sua cabeça. Eles se prostram aos pés do Todo-Poderoso, lançam a coroa e dão glórias a Ele. Eles cantam um hino de adoração ao Senhor. É 24 horas, entenda. Eles estão adorando, cantando, exaltando, enaltecendo o nome do Todo-Poderoso. Mas é interessante que João, ele vai começar a chorar, porque foi olhado no céu, foi olhado na terra, embaixo da terra. Ninguém é digno de tomar o livro que está na destra da mão de Deus. Aí de repente o anjo vai bradar no coração de João, vai bater nas costas dele e dizer: João, não chores, não temas, porque o Cordeiro de Deus, aleluia, ele é digno de tomar o livro e desatar os 7 selos, pastor. Quando eu olho para isso, parece que eu posso ver o Cordeiro saindo do lado do trono do Todo-Poderoso. E lá vem o Cordeiro de Deus, aquele que morreu como Cordeiro, mas agora é o leão da tribo de Judá. Ele se apresenta diante de João, e a Bíblia vai dizer que um novo cântico foi cantado. Aleluia. Entenda comigo esse negócio. Quando Jesus se apresenta, pastor, um novo cântico é cantado. Jesus está se apresentando para vidas aqui nesta noite. Na sua boca ele está colocando um novo cântico para você adorar. Chega desse cântico de derrota, chega do cântico de tristeza, de luto. É tempo de começar a cantar um novo cântico, porque Jesus está dizendo: eu vou colocar cântico em bocas aqui
aqui nesta noite vai começar a cantar um hino de vitória na presença do Senhor. Aí parece que eu posso ver o Cristo tomando o livro da destra da mão de Deus. Ele toma o livro e começa a desatar esse livro. Nesse livro está escrito acerca dos juízos. Interessante é que quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver essa revelação. Porque nós seremos arrebatados, igreja do Senhor. E é interessante que quando nós formos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, parece que eu posso ver a igreja santa eleita. Porque a igreja sim é predestinada ao céu. E parece que eu posso ver a igreja santa eleita indo agora passar por um tribunal. Mas que tribunal é esse? Não é tribunal para ser julgado. É um tribunal onde as nossas obras vão ser julgadas. As nossas obras vão passar no fogo. Se foram obras que serviram ao Senhor verdadeiramente, serão transformadas em galardões. Entenda que quem está fazendo a obra está sofrendo pelo nome de Cristo. A sua obra vai se tornar galardão para você. Mas esses que estão aí fora fazendo a obra para se aparecer nos status, para se aparecer para pastor, para missionário, querendo ser alguém, essas obras vão se queimar. Infelizmente não vão receber nada. Entenda que parece que eu vejo a igreja passando por esse tribunal. Mas enquanto a igreja está passando por isso, nós vamos ver aqui na terra. Parece que eu vejo uma catástrofe acontecendo na terra. Vai descer fogo, saraiva. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. As taças da ira do Senhor vão começar a descer. Os selos serão abertos. Quando nós olhamos para os selos, nós vemos o anticristo no cavalo branco. Nós vemos o cavalo vermelho que está falando acerca de guerras. Nós vemos o terceiro cavalo falando acerca de fome, peste. Nós vemos o quarto cavalo falando acerca de morte. Entenda que o juízo de Deus vai descer sobre a terra. Quem ficar perante o arrebatamento da igreja do Senhor vai passar pela tribulação, vai passar pelos dias de tormento, dias em que vão se escurecer, o sol vai se escurecer, vai virar uma verdadeira cena de terror aqui na terra. Mas enquanto a terra está passando por uma cena de terror, parece que eu posso ver o Cristo pegando a igreja que foi galardoada, e de repente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai conduzir eu e você para uma sala. Essa sala parece que eu posso ver uma grande mesa branca, muito grande, cheia de cadeiras. Lá tem cadeira para mim, lá tem cadeira para você, lá tem cadeira para o pastor, lá tem cadeira para as crianças. As cadeiras estão contadas para a igreja. Lá eu e você vamos se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Lá eu e você vai se assentar com Moisés. Quando eu chegar lá, eu quero dar um abraço no nosso Senhor Jesus Cristo e dizer muito obrigado pela grande obra que o Senhor fez na minha vida. Mas lá nós vamos se assentar com o Senhor, e uma grande mesa vai estar preparada para mim e para você, oh glória. Entenda que aqui na terra eu e você podemos ser que nós não vamos aí sentar nessas mesas aonde os homens sentam, sentar lá no Tordilho Negro, sentar numa churrascaria. Quem sabe aqui na terra nós não temos isso, mas lá no céu, pastor, há uma grande mesa preparada para mim e para você, aonde eu e você vamos se assentar com o Cordeiro de Deus, com o leão da tribo de Judá, com a raiz de Jessé, com aquele que era, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, com Yeshua HaMashiach, com Emanuel, com Deus conosco. Lá nós vamos se assentar com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lá nós vamos se assentar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Senhor, a mensagem para mim e para você nessa noite é: se prepare, porque já nós vamos se assentar na mesa do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, Esses são aqueles que serão convidados a fazer a parte da ceia das bodas do Cordeiro. Só quem vai fazer parte da ceia, só quem vai se assentar com o Cordeiro, levanta a tua mão e dá um brado de vitória para ele. Porque enquanto você adora aqui, ele está preparando a mesa lá. 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 Ele está preparando
vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Fiquemos de pé essa noite. Ele vai vir buscar a sua igreja. Felizes são aqueles que estejam preparados para se encontrar com Ele. Felizes são aqueles que vão subir para o arrebatamento. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite antes de encerrar. Rapidamente. Tem alguém afastado da presença do Senhor? E quer reconciliar com Ele? Porque tem que estar nele. Tem que estar ligado na videira. Se quiser subir o arrebatamento, tem que estar ligado com o Senhor. Tem alguém afastado que ainda não serve o Senhor Jesus Cristo e queira dar um passo para Ele. E queira se ligar nessa videira. Está ligado nessa videira. Tem alguém? Levanta sua mão, nós vamos orar por você. Rápido que eu preciso entregar para o pastor. Tem alguém que queira se ligar na videira hoje? Que queira se entregar aos pés do Senhor Jesus? Que queira fazer uma aliança com o Todo-Poderoso? Irmão, se não tem, que Deus abençoe essa casa de oração. Glória a Que Deus, Deus abençoe aleluia. em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as palmas ao Senhor nessa noite.